Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos estudar a lição? Lição número 1. Nesse trimestre, nós estamos estudando a lição que tem por título Cristo em Filipenses e Colossenses. Nós estamos na lição número 1. A lição dessa semana traz o título Perseguidos, mas não abandonados. E o verso para memorizar é: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Filipenses 4, verso 4. Hoje é segunda-feira, 29 de dezembro. Paulo em algemas. Enquanto estava na Macedônia, Paulo mencionou ter enfrentado prisões. Veja 2 Coríntios, capítulo 6, verso 5, 11, capítulo 11, verso 23 e capítulo 7, verso 5. A primeira prisão registrada aconteceu em Filipos, Atos 16, do verso 16 ao 24. Depois ele foi preso por um breve período em Jerusalém, antes de ser transferido para uma prisão em Cesareia. Em outra ocasião, Paulo disse estar entre algemas. Filemão, versos 10 e 13. Durante sua prisão domiciliar em Roma, ele estava acorrentado a um soldado romano de elite. Inácio de Antioquia, líder cristão do início do segundo século depois de Cristo, que também esteve nessa condição, descreveu os soldados como feras selvagens que só pioram quando são bem tratadas. Pergunta número 2. Como Paulo conseguia suportar as provações? Qual era o foco de sua vida? Para responder, leia 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. Por mais difíceis que fossem as circunstâncias, Paulo sempre conseguia enxergar um lado positivo, e isso lhe dava forças para suportar as pressões. Mesmo enfrentando todos os ataques de Satanás, ele tinha a certeza de que Deus não o havia desamparado. Pergunta número 3. Quais recursos espirituais Paulo tinha para enfrentar as dificuldades? 2 Coríntios, capítulo 6, verso 3 e verso 7. Você deve realizar essa leitura para responder a pergunta. Somos tentados a olhar para as circunstâncias que enfrentamos, ou para fraquezas e fracassos e desanimar. Nesses momentos, precisamos nos lembrar das ferramentas extraordinárias que Deus nos deu para enfrentar o mal. Uma das mais importantes é a própria Bíblia, a palavra da verdade. Veja 2 Coríntios capítulo 6, verso 7. Pois nela aprendemos com os erros e acertos de outras pessoas. Além disso, o Espírito Santo torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal, e gravar o próprio caráter em sua igreja. Vamos responder as perguntas? Pergunta número 2. Como Paulo conseguia suportar as provações? E qual era o foco de sua vida? A resposta é a resposta sugestiva, sempre lembrando que você deve realizar a leitura da passagem bíblica e responder com suas próprias palavras. Resposta sugestiva. Ele confiava no poder de Deus. Seu foco era refletir Jesus em meio ao sofrimento. Pergunta número 3. Quais recursos espirituais Paulo tinha para enfrentar as dificuldades? Resposta sugestiva. A presença do Espírito Santo, pureza de coração, paciência e o poder de Deus agindo por meio da verdade.
E no rodapé da lição tem a pergunta de cunho pessoal para você, que diz assim: como mostrar que somos ministros de Deus? O que isso significa? Leia 2 Coríntios, capítulo 6, verso 4 e responda a pergunta. Amém? Amanhã estudaremos Paulo em Filipos. Até lá, um forte abraço, paz e graça.